Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido você que neste momento está nos assistindo ao vivo, este culto, dessa transmissão. Convido você a reservar esse tempo para louvar o Senhor. Convido você a este momento, reservar esse momento para estar glorificando ao Senhor. Que você compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, para que possam estar também participando deste culto. Estamos aqui da Igreja do Jardim Pinheiros, aqui do campo de Curitiba, Santa Felicidade, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Wagner Tardeu dos Santos Gabi, e dirigida pelo pastor local, nosso pastor evangelista Milton Rocha. Neste momento, vamos adorar o Senhor, vamos dar glória ao Senhor, porque Ele é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O presbítero Isaac estará louvando com o hino da harpa neste momento. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando o meu novo nome me chamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não mais der luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que o meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória!
convido neste momento você que está em casa, nos ouvindo, a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 7, que diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Neste momento, você que está em casa, que tem um pedido de oração, pode estar neste momento escrevendo um nome, está o seu pedido de oração. Cremos que o nosso Deus, Ele é capaz de agir, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Não sei o que você busca neste momento, a necessidade que você está aí dentro do seu lar passando, mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Nessa noite estaremos orando. Senhor meu Deus, amado e soberano Pai, neste momento, Pai, nos colocamos, ó Pai, diante da sua presença, ó Pai, para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, porque tu és digno, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que quando batemos, ó Pai, em tua procura, em tua busca, o Senhor nos ouve, ó Pai. Pai querido Deus amado, ouça, Senhor, ó Pai, neste momento a petição dos teus filhos, ó Pai. Pai querido Deus amado, vai ao encontro, Senhor, ó Pai, de cada um dentro dos lares, ó Pai, que neste momento, ó Pai, estão ouvindo, ó Pai, este culto, Senhor. Pai querido Deus amado, que o Senhor venha derramar, ó Pai, as bênçãos, ó Pai, espirituais sobre a vida dos teus filhos, Pai. Vai, Senhor, curando as enfermidades, Pai. Vai repreendendo, Senhor, ó Pai, este vírus, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, ó Pai, todo mal, toda maldade, todo laço contrário, vai repreendendo, Senhor. Vai, Senhor, derramando, Senhor, a tua graça, a tua glória, Pai, sobre a face dos teus filhos, Pai. Que neste momento o Senhor tenha colocando os seus anjos, ó Pai, sobre a casa dos seus filhos, ó Pai. Pai querido Deus amado, abençoando o trabalho dos seus filhos, abençoando o lar, abençoando, ó Pai, cada momento, ó Pai. Pai querido, aqui nós pedimos e desde já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. O presbítero Isaac estará louvando mais um louvor neste momento e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou.
qual filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho paroninho para os braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Graças a Deus. Saúdo os nossos irmãos, nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Privilégio esse de nós estarmos na casa de Deus. Estivemos algumas semanas com os cultos presencial, podendo rever alguns irmãos, podendo louvar a Deus juntamente com a igreja, mas devido ao novo decreto, estamos novamente aqui apenas com um grupo resumido, mas estamos na presença de Deus. Todos os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando essa transmissão, que têm se colocado nesse mesmo propósito, tenha certeza, por mais que você não está aqui na igreja conosco, mas se você está no mesmo propósito nosso de estar louvando a Deus, tenha certeza, assim como Deus está recebendo o nosso culto, está recebendo a sua vida, a sua adoração, a sua gratidão. Oportunidade que foi nos dado pelo nosso pastor, estamos hoje meditando na palavra de Deus. Às quarta-feira, culto de ensino, e o pastor tem nos abençoado com essa oportunidade. Eu quero convidar você que tem a possibilidade de estar abrindo a palavra de Deus, abra comigo
em Êxodo, capítulo 5. Estaremos em alguns minutos meditando no que Deus tem para nós. E creia, a palavra de Deus é poderosa. Estarei aqui não apenas mencionando a palavra de Deus, mas estarei nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, falando sobre o próprio Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, em variados assuntos, isso já é bênção para a nossa vida. Mas quando nós estamos, além de falarmos a palavra de Deus, estamos também falando sobre o próprio Deus, estudando sobre o próprio Deus, grande é essa bênção para nossas vidas. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco em Êxodo capítulo 5. Vamos estar lendo o verso 1 ao verso 3. Apenas 3 versículos. A palavra de Deus diz assim: E depois fora Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Senhor dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Até aqui. Esse é um texto sobre um personagem bastante conhecido, que foi Moisés. Para nós iniciarmos, eu acho interessante nós compreendermos o contexto e relembrarmos o contexto dessa passagem. O livro de Êxodo vai falar sobre a retirada do povo de Deus que estava cativa no Egito, onde o próprio Deus já tinha falado com Abraão, dizendo: Abraão, de ti farei uma grande nação. Ela será tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas é tão certo isso também, que ela ficará cativa, ela ficará presa por 400 anos. Deus determinou o tempo que a nação que iria nascer de Abraão, a qual Abraão não tinha nenhum filho, mas Deus já estava fazendo promessa e já estava avisando: ela ficará cativa, mas ela terá um início, mas também terá um fim. Ela terá o seu tempo de duração de 400 anos. Isso nos alegra, já meditando sobre isso, sabendo que toda crise, tenha certeza disso, toda prova, tenha certeza disso, assim como existe o começo, existe o fim. Nós temos essa esperança em Deus, que o tempo certo do fim dessa crise que estamos vivendo, dessa pandemia, vai chegar. Deus já havia avisado a Abraão: 400 anos ela ficaria cativa. E os 400 anos dessa nação de Israel estava cativa no Egito. Nós começamos a meditar em Êxodo capítulo 1, quando a palavra de Deus diz que apenas 70 homens desceram ao Egito. Desceram ao Egito porque José já estava lá, porque Deus já tinha abençoado José, e José era governador do Egito. Então, por causa de José, abençoados debaixo da mão de José, desceu o seu pai, os seus irmãos e toda a sua família. A palavra de Deus vai dizer que era apenas 70 almas, 70 pessoas. Mas dessas 70 pessoas, a palavra de Deus diz que eles se multiplicaram, eles cresceram, ao ponto que o rei do Egito, o governador, a palavra de Deus diz que eles, vendo que eles estavam crescendo, tão numerosos que eram, já era o segundo que não conhecia José, não conhecia a história de José. Ele teve temor daquela nação que estava crescendo dentro do Egito. E a palavra de Deus diz que ele
se propôs a angustiar o povo, a prender o povo, a castigar o povo, a colocar trabalhos pesados nas costas do povo. Ao ponto que no verso 12, capítulo 1, a palavra de Deus diz que eles afligiam. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia, mais se fortalecia. Assim é o povo de Deus. Nada para. A igreja de Cristo segue triunfante. Alguns podem olhar a igreja, parece que fechada, apenas poucos números cultuando a Deus, mas eu digo e afirmo com toda certeza, a igreja de Cristo segue triunfante. E a palavra de Deus diz que eles cresciam e fortaleciam mesmo debaixo de tanta perseguição. A palavra de Deus diz que o Senhor então vai escolher para si uma pessoa para libertar o povo. De 3 filhos, de uma família, a palavra de Deus diz que Deus olha para Moisés, e olhando para este homem, a qual nasceu, mas foi criado dentro do palácio, sabia a sua origem, e sabendo a sua origem, ele conheceu o Deus a qual os seus pais serviam, e assim ele veio conhecer esse Deus e temer esse Deus, ao ponto que ele veio defender o seu povo, preferindo deixar o Egito e toda a riqueza e mordomia para servir a Deus. Mas ele saiu fugido, porque ele tinha matado, defendido um dos seus irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai de encontro a ele, se manifesta numa sarça e diz: Moisés, volta para o Egito, porque eu tenho ouvido o gemido do meu povo, e tem chegado o tempo de eu cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. E a palavra de Deus diz que Moisés volta, aonde nós chegamos aqui no capítulo 5. E quando Moisés volta com toda a autoridade que Deus tinha dado, com toda a revelação que Deus tinha dado, com todo o poder e sinais que Deus tinha dado a Moisés, Moisés chega diante de Faraó e diz que o Senhor tinha pedido, que o Senhor tinha orientado e ordenado que eles deveriam sair do Egito para celebrar e oferecer um holocausto. Mas o que nos chama a atenção e o que eu quero meditar rapidinho com os irmãos é a posição de Faraó segundo o que Moisés fala. A palavra de Deus diz que Faraó, quando ouve Moisés e Arão dizendo que assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, a palavra de Deus diz que a posição de Faraó é: quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Quem é Deus para que eu ouça a sua voz e deixe ir este povo? O que eu quero meditar bem rapidinho com os irmãos, a consequência que veio sobre a vida de Faraó e sobre todo o Egito, por ele não conhecer o Deus de Israel, por ele não conhecer o Deus vivo e verdadeiro. A palavra do Senhor vai dizendo que ele não conheceu e não procurou conhecer, ao ponto que ele foi altivo, ele foi soberbo e disse: não conheço o Senhor e nem ouvirei a sua voz. Mas a palavra de Deus diz que por causa dessa sua posição, Deus conhecendo já o seu coração, a palavra de Deus diz que uma das consequências que veio sobre Faraó foi Deus travar o coração de Faraó, endurecer o coração dele. A palavra de Deus vai nos mostrar que o coração de Faraó não era endurecido, mas veio ser endurecido por causa da sua posição diante de Deus. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos o que a palavra de Deus vai nos mostrar. A nossa necessidade de conhecermos a Deus, de nós buscarmos mais o nosso relacionamento com Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos abençoar, mas Ele é severo para castigar e julgar todos aqueles que não creem no Senhor. Nós meditando na sequência desses capítulos, capítulo 5, capítulo 6, 7, a narrativa do texto vai nos mostrar que Deus vai anunciar pragas se Faraó não libertasse o povo. Se Faraó não libertasse o povo, Deus viria com pragas. E a primeira praga que veio, porque Faraó não conhecia Deus e não procurou conhecer,
foi a praga de sangue. Toda a água do Egito se tornou em sangue. Deus mandou a segunda praga porque o coração de Faraó estava endurecido. Veio a praga de rãs, subiu das águas enxames de rãs. Depois veio piolhos, depois veio mosca, depois veio peste nos animais, depois veio úlceras, saraiva e fogo, gafanhoto. Veio trevas sobre toda a terra. E a 10ª praga veio de morte sobre todos. Tudo isso veio por quê? Porque no capítulo 2 ele vai dizendo: quem é o Senhor para que cuja voz eu ouvirei? Quantas pessoas nesse tempo presente não estão parando para ouvir a voz do Senhor? Mas eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Quero glorificar a Deus por você que está parando neste momento, está reservando um tempo e dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão perecendo, sofrendo por falta de parar um momento, parar um instante e ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos advertir que a falta do conhecimento de Deus leva a pessoa à destruição. O livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, vai dizendo assim: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ele vai continuar dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uma advertência às pessoas quando não busca o conhecimento de Deus, quando não busca conhecer a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Nesse texto Deus está repreendendo Israel. Nesse texto Deus está repreendendo os sacerdotes, porque eles não procuraram conhecer a Deus. E Deus está falando: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Significa que muitas vezes não basta nós nos declarar povo de Deus, não basta nós declarar que somos filhos de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e viver segundo o conhecimento que assim buscamos, e o Senhor se revela para nós. Esse conhecimento veio abalar a nação, veio abalar os sacerdotes, que no capítulo 6 eles vão convocar o povo dizendo, no capítulo 6 verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva sairá, ele nos virá como a chuva serôdia, e regará a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles estavam reconhecendo que através do conhecimento de Deus, através do conhecimento do Senhor, a salvação e o livramento viria sobre eles. Por falta de conhecimento, o Faraó e todo o Egito estava perecendo. Por falta de conhecimento, no livro de Oséias, o próprio povo de Deus estava perecendo. O Senhor adverte, através de Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 22, dizendo que nós devemos conhecer a Deus. Tem pessoas que querem conhecer a Deus e têm um conhecimento limitado, dizendo: Deus é amor, Deus é apenas amor, e esquece de conhecer que Deus é justiça. E Paulo vai orientar em Romanos capítulo 11, verso 22, dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. É importante nós conhecermos a Deus, não conhecermos apenas um Deus que é fiel, justo, juiz, que corrige, e que o próprio Senhor Jesus diz que tem o poder de lançar não apenas o corpo, mas a alma no inferno. Tem pessoas que têm um conhecimento e desconhecem o outro, conhece a bondade e desconhece a severidade. Mas Paulo vem dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade.
Tem pessoas que têm medo de Deus porque conhecem só severidade. Tem pessoas que têm medo, têm pavor de Deus. Ouve falar de Deus, tem pavor, porque só vê um Deus que castiga, um Deus que exorta, um Deus que tem um lago de fogo preparado para os demônios e seus anjos, e esquece que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é paz, que Deus é bondade, que Deus é longânimo. É isso que Paulo vai orientando no capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade. Algumas pessoas não consideraram, não conheceram. Em 2 Reis, capítulo 18, nós vamos conhecer um rei que quis destruir o povo de Deus. O nome desse rei era Senaqueribe. Ele era da Síria. No capítulo 18, a palavra de Deus diz que ele vai de encontro ao povo de Israel, disposto a invadir, porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia os deuses pagãos. Ele conhecia Deus com D minúsculo, ao ponto que ele chega na porta de Israel, nos muros, e manda anunciar, dizendo: olha as nações a qual eu invadi, veja se eles também não tinham deuses, e me responda se por um acaso algum dos deuses deles pôde livrar as nações das minhas mãos. Mas ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia o verdadeiro Deus. E a palavra de Deus diz que Ezequias clama a Deus juntamente com o profeta, e a palavra de Deus diz que Deus responde, e a resposta de Deus é: fique tranquilo, descanse, porque Ele não tem afrontado vocês, mas tem afrontado a mim. E a palavra de Deus diz que em uma noite Deus enviou apenas um anjo, e porque ele não conhecia a Deus, e nem temia, e nem respeitava, em apenas uma noite, Deus destruiu 185.000 soldados. Não bastasse isso, ele volta para a sua terra, depois de perder todos os seus soldados, 185.000, apenas em uma noite. A palavra de Deus diz que ele volta, e quando ele volta para a sua terra, ele entra no seu templo para adorar os seus deuses. E quando ele está adorando, a palavra de Deus diz que vem 2 dos seus filhos e mata ele lá dentro. Consequência do que, meus irmãos? Consequência de falta de conhecimento de Deus. Deus quer nesta noite nos chamar a atenção, dizendo: olha, eu tenho bênçãos para a tua vida, eu tenho milagres para realizar na tua vida, eu tenho salvação para você e para a tua casa, mas é necessário conhecer. É necessário conhecer o Senhor. Se por um lado nós temos várias referências bíblicas, onde nós levaríamos hora meditando em pessoas que não conheciam a Deus e tiveram fins trágicos, nós temos exemplos de pessoas que conheciam o Senhor. E o conhecimento gera em nós um temor que leva a nossa vida e o nosso comportamento a agradar a Deus. Quem conhece a Deus nega os prazeres da carne, nega os prazeres deste mundo para não pecar contra Deus. Temos exemplos disso em Gênesis capítulo 39. José conhecia a Deus por causa do seu bisavô que servia a Deus. Quem era? Abraão. Por causa do seu avô que servia a Deus, Isaac. Por causa do seu pai que servia a Deus, Jacó. Então José, nessa família que vinha num relacionamento com Deus, José também procurou ter um conhecimento de Deus, e um conhecimento que trouxe temor para a sua vida. E o conhecimento que ele tinha de Deus levou ele a ter uma vida de respeito e de temor ao Senhor. Não de ter medo do Senhor, mas de respeitar, de reverenciar, de obedecer. E a palavra de Deus diz no capítulo 39, que ele vai dizendo, no momento de tentação, onde a mulher de Potifar vem atacar a sua vida, ele vai dizendo: como eu pecaria contra o meu Deus fazendo tal coisa? Quem conhece a Deus nega os prazeres da carne. É uma prova que você pode tirar da sua própria vida. Você conhece a Deus?
Você consegue negar os prazeres da carne, os prazeres deste mundo, para poder agradar a Deus, para poder servir a Deus? Quem conhece a Deus sabe que Ele é poderoso, Ele é soberano sobre nossas vidas. Sabe que Deus é poderoso para cuidar de nós, e Ele tem a nossa vida na sua mão, e tem o domínio e tem o controle de todas as coisas. Quem conhece a Deus sabe, não está a sua vida ao léu, mas está na palma das mãos de Deus. Nada acontece sem que Ele permita. Quem conhece a Deus sabe que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Adora a Deus independente do que vier a acontecer na sua vida. Temos esse exemplo em Daniel capítulo 3, verso 17. 3 jovens que estavam diante de uma estátua para adorar. Mas a palavra de Deus diz que eles não se prostraram e não adoraram a estátua, porque eles conheciam o Deus a qual eles serviam. Eles foram convocados para uma nova chance, dizendo: olha, se prostre e adora, senão serão lançados na fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse: nós não nos dobraremos, porque nós cremos em Deus, que Ele é poderoso para nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas eles continuam dizendo: mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, fique sabendo, nós não nos dobraremos e não prostraremos diante da imagem. Quem conhece a Deus sabe que a sua vida está guardada em Deus, que a sua vida está protegida em Deus. Tudo que vier a acontecer sabe que é permissão de Deus, e Deus não dá provas maior que nós possamos suportar, mas também que é poderoso para nos livrar de todas as provas. E esses 3 jovens mostraram que conheciam a Deus, negaram a sua adoração a falsos deuses e manteram a sua fidelidade. Quem conhece a Deus não nega a sua fé por nada. Quantas pessoas estão tendo a sua fé abalada? Quantas pessoas estão tendo a sua fé provada? E que Deus guarde a todos que não venham negar por causa das provações, por causa da pandemia, por causa do resultado da pandemia. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que quem conhece a Deus não nega a sua fé por nada. Que exemplo maior que nós temos senão de Jó? Um homem que conhecia a Deus. E isso me chama tanta atenção, que o conhecimento de Jó, a princípio, parece que era limitado. Porque lá na frente ele vai dizendo: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Ele vai dizendo que no início da sua situação, o conhecimento que ele tinha de Deus era apenas de ouvir falar. Veja a importância de você estar presente agora, acompanhando essa transmissão, acompanhando a meditação da palavra. Alguém pode dizer: apenas está sendo ministrado, está apenas sendo falado de Deus, sendo apenas falado a palavra de Deus. É apenas mais uma ministração. Não é mais uma para quem recebe essa ministração como a palavra de Deus. Ela é poderosa para gerar fé na sua vida, é poderosa para ter efeitos grandiosos na tua vida. A palavra de Deus diz que Jó vai dizendo que ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Alguém apenas tinha testemunhado para Jó: olha, você já ouviu falar de Deus? Do Deus único, do Deus verdadeiro? Ele apenas ouviu falar, mas a fé que gerou na vida de Jó foi que ele era íntegro, reto e temente ao Senhor, ao ponto que o próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento de Deus que levava a sua vida a adorar a Deus, que levava o próprio Deus a dar testemunho de Jó. Se homens dão testemunho de outros homens dizendo: olha aquele homem, como ele é homem de Deus, olha aquela mulher, como ela é uma mulher de Deus. Imagine aqui no capítulo 1 de Jó, que o próprio Deus vai dar testemunho dizendo: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente. Um homem que conhecia Deus, conhecia apenas de ouvir falar,
mas já era o suficiente para adorar a Deus, para agradar a Deus. Mas lá no capítulo 2, verso 9, depois dele perder as suas riquezas, depois dele perder os seus filhos, a palavra de Deus diz que vem uma enfermidade na vida dele, e ele é tomado por úlceras, ao ponto que a sua mulher olha para ele e diz: como pode, Jó? Já perdemos as riquezas, já perdemos as fazendas, já perdemos os gados, já perdemos todos os bens, já perdemos os nossos filhos, e agora você está doente, você está enfermo. Como pode você reter a tua integridade a Deus? A mulher de Jó vai dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a resposta de Jó é a prova de que ele conhecia Deus. Ele diz: mulher, você fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não poderíamos receber o mal. E a palavra de Deus diz: nem assim Jó pecou com os seus lábios. Por causa do quê? Por causa do conhecimento que ele tinha de Deus. A palavra de Deus não diz qual é a quantidade do conhecimento que Jó tinha de Deus, mas o certo é que ele conhecia Deus ao ponto de não negar a sua fé, independente da provação que ele estava vivendo. Quem conhece a Deus é fiel, obediente ao Senhor em todos os momentos. Em Atos capítulo 4, verso 14, e também no capítulo 5, verso 29, nós vamos ver Pedro. Pedro foi preso porque tinha sido canal de bênção a um paralítico que estava na Porta Formosa. Ele vai, toma o paralítico e na unção e na autoridade de Deus fala: levanta e anda. Mas aquilo trouxe um rebuliço tão grande que prenderam a Pedro e falaram para Pedro: olha, Pedro, nós te ordenamos e nós te proibimos que pregue em nome de Jesus. Nós te proibimos que fale em nome de Jesus. Mas qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Pedro, no conhecimento que ele tinha de Deus, ele diz: julgai vós se é justo obedecer a vós antes do que obedecer a Deus. Quem tem o conhecimento de Deus é obediente em todas as coisas. Quem conhece a Deus, quem tem o conhecimento de Deus, é fiel em todo o seu comportamento ao Senhor. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser submissos às autoridades, que nós devemos ser submissos às pessoas que estão com autoridade e poder sobre nós. E assim aquelas pessoas tinham autoridade sobre Pedro, mas até que eles venham contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Quando vem contra a vontade de Deus, a obediência a Deus deve prevalecer na nossa vida. A nossa vida de obediência ao Senhor deve prevalecer. Qual é e como está sendo a nossa vida diante de Deus? Você que está aí agora nos acompanhando essa transmissão, este culto, tenha certeza, esse momento que você está parando para conhecer a Deus, isto gerará fé na sua vida, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais milagres você desfruta de Deus, mais bênçãos você pode alcançar de Deus. Quantas pessoas por falta de conhecimento de Deus estão perecendo? Quantas pessoas por falta de conhecimento de Deus estão perdendo a vida, estão desesperadas? Porque quem não conhece a Deus não tem o conhecimento de que Deus é poderoso para reverter toda a situação. Nosso tempo está acabando e eu quero finalizar mencionando um pouquinho mais sobre Deus, para confirmar se é essa fé que você tem, se é esse o conhecimento que você tem. E se tem, acrescenta um pouco mais, busque mais. O Deus a qual eu estou pregando, o Deus de Israel, é um Deus eterno, é um Deus criador do universo, onde na palavra de Deus Ele se revela como alfa, como ômega, como princípio e o fim. Ele é Senhor,
Ele é soberano sobre todos. É Ele quem tem o poder, o nosso Deus, o único, a qual nós devemos ter esse conhecimento. Ele é poderoso e é Ele quem definirá o destino da humanidade na eternidade. É Ele quem tem o poder para lançar no inferno os demônios, seus anjos e todos aqueles que desprezam o Senhor e não aceitam Jesus como seu Salvador. Deus, a qual estou pregando aqui nessa noite, a qual estou buscando você para ter mais conhecimento de Deus. Eu quero que você saiba que Deus é justo e que também é fiel, para recolher para a eternidade todos os santos, todos que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. O Deus que estou pregando, estou anunciando e te apresentando, Ele é santo, Ele é salvador, Ele é santificador, Ele é perdoador, é Ele que nos perdoa os nossos pecados. Ele é benigno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O nosso Deus, o Deus que estou apresentando a você aqui nessa noite, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus amoroso porque Ele é o próprio amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Esse é o nosso Deus, o Deus a qual estou te apresentando. Ele é amoroso, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Por isso que nós o amamos, por isso que nós escolhemos a Ele. Nosso Deus é misericordioso. Esse Deus que você precisa conhecer, esse Deus que nós precisamos anunciar ao mundo. Porque tantas pessoas estão perecendo porque acham que não tem mais solução. Quantas pessoas se afastaram da casa do Senhor e acham que seus pecados foram tão grandes que não são dignos de estar na presença de Deus. Quantas pessoas que não conhecem a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas nessa noite estamos te apresentando novamente Deus como aquele que é misericordioso, aquele que tem um amor infinito e que deseja reconciliar a sua vida, que deseja que você volte, aquele que é representado na palavra de Deus como o pai do filho pródigo, que ficou esperando o filho, e quando o filho estava ainda longe, estava distante, ele correu de encontro, abraçou e beijou, e restituiu o filho tudo quanto ele tinha desperdiçado. Esse é o nosso Deus a qual estamos te apresentando. Ele é santificador, Ele te santifica, Ele te purifica, Ele te lava. Esse Deus a qual estamos pregando aqui e que queremos que você tenha conhecimento, Ele é poderoso para abençoar. Ele é poderoso para fazer na tua vida aquilo que você está esperando, mas que você precisa depositar nele a sua fé. Em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra no coração. Enquanto o Faraó não conhecia Deus e desprezou conhecer a Deus e teve toda a sua nação destruída, Deus se revela nessa noite para que você tenha conhecimento dele e conheça todos os benefícios que ele tem para a sua vida. E um dos maiores benefícios que ele tem para a sua vida é a salvação. Como foi cantado aqui nessa noite, Deus tem o céu para nós. A nossa vida não se limita aqui na terra. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que pensa apenas nas coisas dessa vida, mas Deus tem eternidade para nós. Creia nisso. Receba essa palavra, busque mais conhecimento de Deus e você saberá quanto mais benefícios Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar fazendo uma oração. E o nosso pastor Milton nós estaremos já fazendo o encerramento deste culto. Você que está afastado, você que está distanciado, Deus tem falado contigo. Volte para a presença do Senhor. Deus é grandioso e poderoso para perdoar, para reconciliar e para a sua glória revelar na sua vida.
Você que necessita de um milagre, creia. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Creia que Deus é poderoso. A palavra de Deus diz que Ele abre portas. Você que necessita de algum milagre, e quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Em nome de Jesus Cristo, creia em Deus. Busque mais conhecimento de Deus, e você verá grandes milagres para a tua vida. Pai querido, Deus eterno, Deus bendito, Senhor, nós te glorificamos por esse momento ao qual temos meditar na tua palavra. Ó Deus glorioso, Senhor, te conhecendo, buscando, ó Deus querido, mais conhecer a ti, a tua vontade, ó Deus querido Senhor, e como tu és bom, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, olha os teus filhos que estão acompanhando, ó Deus, este culto, essa transmissão. No nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, alcança cada vida, cada lar. Abençoa, Deus querido, a cada família. Ó Deus glorioso, pessoas que estão, ó Deus querido Senhor, enfermas, estão doentes, mas crê em Ti, conhece Ti como Deus sarador, aquele que tem a unção, ó Pai querido, que restaura a vida, que cura o corpo. Em nome de Jesus Cristo, como confirmação da Tua palavra, eu te peço, libera a Tua unção saradora sobre as vidas e sejam curadas com confirmação da Tua palavra. Ó Deus querido, pessoas que estão distanciadas, afastadas, ó Deus querido, Senhor, da Tua presença, ó Deus querido, nessa noite sejam reconciliados contigo. Ó Deus querido, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo purifique de todo pecado, lave, limpe, ó Deus querido, assim como o Senhor restituiu, Senhor, o filho pródigo, seus filhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a paz, ó Deus querido, Senhor, seja sobre cada lar, seja, Senhor, sobre cada vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, dai a tua graça, Senhor, se revela a tua igreja, se revela os teus filhos. Ó Deus querido, Senhor, assim nós cremos que bênçãos serão, ó Pai querido, sobre nós. Ó Deus querido, e assim poderemos te agradar, te servir e melhor, ó Deus querido, estar na tua presença. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos estar encerrando este culto, te convidando para estar acompanhando novamente os nossos cultos, que é todas as quarta-feiras e aos domingos. Próximo domingo estaremos aqui novamente a partir das 19 horas. Domingo está sendo anunciado, domingo, culto dos jovens, ou culto com a juventude. Será transmitido a partir das 19 horas, culto na liderança da nossa juventude, o MADSE Jardim Pinheiros. Esteja acompanhando. Gostaríamos que todos estivessem presentes conosco, mas não é possível. Então acesse o link, acesse a página da nossa igreja e seja abençoado pelo Senhor. E às quarta-feira, culto de ensino, nosso pastor estará ministrando ao nosso coração. Amém? Estenda as mãos pela fé e receba a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida. E dizemos juntos, amém, Jesus.